Deus agiu forte, moça curada de cólica menstrual, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, e o vento suave balançava as árvores ao redor do templo da Congregação Cristã no Brasil. Dentro do salão, os irmãos cantavam com fervor os hinos do inário, e o coração de Ana, uma jovem de 22 anos, estava cheio de gratidão por mais um dia de culto. Porém, por trás daquele sorriso tímido e da voz que se unia aos louvores, havia uma dor que há anos a acompanhava como uma sombra pesada, a cólica menstrual. Desde os seus 14 anos, quando teve sua primeira menstruação, Ana sofria com dores tão intensas que muitas vezes a deixavam acamada, incapaz de realizar até mesmo as tarefas mais simples. Não era apenas um desconforto passageiro, como muitas mulheres sentem. Era uma dor aguda que começava nas costas, irradiava para o ventre e se espalhava pelas pernas, como se facas estivessem sendo cravadas em seu corpo. As crises vinham acompanhadas de náuseas, tonturas e, em alguns momentos, até desmaios. Os médicos que consultou disseram que era normal, que era coisa de mulher, que ela deveria tomar remédios para aliviar os sintomas. Mas os remédios só mascaravam a dor por algumas horas, e quando o efeito passava, o sofrimento voltava com ainda mais força. Ana era uma moça reservada, que não gostava de chamar atenção para si. Mesmo com tanta dor, ela continuava indo aos cultos, mesmo que muitas vezes chegasse em casa e caísse na cama, exausta. Sua mãe, Irmã Maria, sempre a via chorando silenciosamente no quarto, enrolada em um cobertor, com as mãos pressionando a barriga, como se isso pudesse aliviar um pouco a agonia. Minha filha, vamos orar, dizia a mãe, colocando a mão em sua cabeça. E elas oravam com lágrimas, pedindo a Deus que tivessem forças para suportar mais um mês de sofrimento. Mas o tempo passou, e a dor só piorava. Ana começou a ter medo dos dias em que a menstruação se aproximava. Ela contava os dias no calendário, sabendo que em breve, aquele martírio voltaria. Chegou a um ponto em que não conseguia mais trabalhar direito na padaria onde era balconista. Nas crises mais fortes, sua patroa, uma senhora bondosa, permitia que ela se deitasse nos fundos do estabelecimento, com uma bolsa de água quente na barriga, enquanto as lágrimas escorriam sem que os clientes percebessem. Certa noite, depois de mais um dia de dor insuportável, Ana se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca havia chorado antes. Senhor, até quando? Ela perguntou com a voz quebrada. Eu não aguento mais. Se for da tua vontade, me livra deste sofrimento. Mas se não for, me dá forças para suportar, porque eu não tenho mais. Sua oração era simples, mas saía do fundo da alma. Ela não pedia sinais, não pedia milagres espetaculares. Pedia apenas alívio ou ao menos coragem para enfrentar aquilo que parecia não ter fim. No domingo seguinte, o irmão que presidia o culto anunciou que haveria uma reunião de oração especial na quarta-feira, para interceder pelos enfermos. Ana sentiu algo mover em seu coração. Ela já havia sido ungida antes, já havia sido lembrada em orações, mas desta vez foi diferente. Era como se uma voz suave lhe dissesse: vá, esta é a hora. Ela não contou a ninguém sobre sua decisão, nem mesmo à mãe. Simplesmente marcou no coração que estaria lá. Na quarta-feira, o salão estava cheio. Muitos irmãos tinham seus pedidos, suas dores, suas lutas. Ana sentou-se num canto, com as mãos trêmulas. Quando o irmão convidou aqueles que desejavam ser ungidos a se aproximarem, ela hesitou por um instante. Mas então, como se fosse puxada por uma força maior, levantou-se e caminhou até a frente. Não havia vergonha, não havia medo. Só uma certeza, ela precisava daquele momento. O irmão que a ungiu era um homem de poucas palavras, mas de muita fé. Ele colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com simplicidade: Senhor Jesus, tu conheces a dor desta tua serva. Se for da tua vontade, cura-a. Se não for, dá-lhe forças. Mas que a tua paz inunde seu coração. Não houve gritos, não houve comoção. Só uma oração sincera, como tantas outras que Ana já havia ouvido. Mas desta vez, algo era diferente. Quando ela voltou para seu lugar, sentiu uma estranha calma. Não era alívio físico ainda, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Naquela noite dormiu melhor do que havia dormido em anos. E quando acordou na manhã seguinte, esperava pela dor habitual. Mas ela não veio. Passaram-se as horas e nada. Ana ficou assustada. Seria possível? Ela esperou o dia todo, quase com medo de acreditar. Quando a noite chegou e ainda não sentia nenhuma pontada, nenhuma pressão, nenhuma facada em seu ventre, ela caiu de joelhos e chorou de novo. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão. Os dias se passaram, e a menstruação chegou. Ana ficou tensa, esperando pela dor, mas ela não veio.
Só um leve desconforto como qualquer mulher sente, mas nada daqueles sofrimentos que a deixavam prostrada. Ela não contou a ninguém de imediato. Quis ter certeza, quis esperar. 1 mês se passou. 2 meses. 3. E a cada ciclo a mesma coisa, nenhum sinal daquela agonia que a acompanhará por tantos anos. Foi só depois do 4º mês que Ana teve coragem de compartilhar seu testemunho. Num domingo à tarde, depois do culto, ela se levantou e com a voz trêmula de emoção contou tudo aos irmãos. Contou sobre as noites de choro, sobre os dias perdidos de trabalho, sobre as orações da mãe, sobre a unção, sobre a paz que sentirá, e sobre a cura que Deus lhe dera. Não houve aplausos, não houve alarde. Só um silêncio respeitoso, seguido de amém sinceros e lágrimas nos olhos de muitos que ali estavam. Sua mãe, Irmã Maria, abraçou-a forte e disse: "Eu sabia que Deus ouviu nossas orações, minha filha. Ele nunca nos abandona." E Ana soube que era verdade. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque mesmo nos momentos mais difíceis ela nunca esteve sozinha. Deus esteve com ela em cada lágrima, em cada oração, em cada noite de insônia. E agora ele havia mostrado seu poder de uma maneira que ela nunca esqueceria. Hoje, Ana vive sem medo dos dias que antes a aterrorizavam. Ela continua trabalhando na padaria, continua indo aos cultos, continua cantando os hinos com o mesmo fervor, mas agora com o coração transbordando de gratidão. Ela sabe que não foi merecedora da cura, que não fez nada para ganhá-la. Foi pura misericórdia de Deus que em seu tempo perfeito estendeu sua mão e disse: "Basta. Minha filha não sofrerá mais." E assim, este testemunho fica registrado não como uma história de um milagre espetacular, mas como um lembrete de que Deus ouve as orações dos seus filhos. Mesmo quando a dor parece não ter fim, mesmo quando as noites são longas e os dias são pesados, Ele está ali. E no seu tempo, Ele age. Não sempre da maneira que esperamos, não sempre da forma que pedimos, mas sempre do jeito certo. Que este relato fortaleça a fé daqueles que estão passando por lutas semelhantes. Que lembre a todos que na Congregação Cristã no Brasil, não buscamos curas por meio de homens nem por meio de rituais vazios, mas sim pela fé simples e sincera no Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de Ana não mudou apenas no corpo, mas também na alma. Depois daquela noite em que Deus a libertou daquela dor que por anos a acompanhará, ela passou a enxergar as coisas de outra maneira. Antes, quando a cólica vinha, ela se isolava, achando que ninguém entenderia seu sofrimento. Mas agora, depois de sentir o toque do Senhor, ela percebeu que não era para guardar só para si o que Deus havia feito. Era para contar. Era para dar testemunho. E assim, numa tarde de domingo, depois do culto, enquanto as irmãs conversavam na sala de estudos, Ana se aproximou de um grupinho de moças mais novas, algumas ainda adolescentes que também enfrentavam o mesmo tipo de dor. Ela não falou com orgulho, não se colocou como alguém especial, mas com humildade, como quem sabe que só recebeu o que não merecia. "Irmãs", começou com a voz um pouco trêmula, "eu sei como é. Eu sei como dói. Eu sei como parece que não vai passar nunca. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus ouve. Deus vê. E quando Ele age, ninguém pode impedir." Uma das moças, a Clara, que tinha apenas 16 anos e já sofria com dores fortes há quase 1 ano, olhou para Ana com os olhos cheios d'água. "Mas, irmã Ana, eu já orei tanto, e parece que Deus não me escuta." Ana segurou a mão dela e respondeu com a voz firme, mas cheia de compaixão: "Ele escuta, irmã. Cada lágrima sua, Ele guarda. Cada gemido, Ele ouve. Eu também achei que Ele não me escutava. Mas não era que Ele não ouvia. Era que Ele estava preparando algo que eu não podia ver ainda." E então Ana contou tudo. Contou das noites em que chorava no chão do banheiro, das vezes que pensou que não aguentaria mais, das orações que fazia entre soluços. Contou como, naquela última crise, ela não teve forças nem para clamar, mas o Espírito Santo intercedeu por ela com gemidos inexprimíveis. E contou como, de repente, como um sopro, a dor se foi. Não aos poucos, não com remédio, não com descanso. Simplesmente se foi, porque Deus disse que era suficiente. As moças ouviram em silêncio. Algumas choravam baixinho, outras apenas assentiam, como se aquelas palavras estivessem alcançando um lugar profundo dentro delas. A Clara então perguntou: "E o que a senhora acha que a gente deve fazer?" Ana não hesitou: orar, não desistir. E quando a dor vier, em vez de reclamar, dizer: "Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu sei que Tu estás aqui." Porque a fé não é sentir. A fé é crer mesmo quando não vemos. E ela acrescentou com um sorriso suave: "E quando Deus responder, não esqueçam de dar glórias a Ele."
Não guardem o milagre só para vocês. Contem para os outros para que mais pessoas possam crer. Nos dias que se seguiram, Ana percebeu que sua própria fé havia crescido de uma maneira que ela não imaginava. Antes ela orava com medo, como se Deus fosse um juiz distante, que talvez não a ouvisse. Agora, ela orava com confiança, como uma filha que sabe que o pai a escuta. Não que ela não enfrentasse mais dificuldades, a vida ainda tinha seus pesos, seus cansaços, suas provas. Mas agora ela sabia que no meio de tudo Deus estava ali. Uma tarde, enquanto arrumava as prateleiras da padaria, ela sentiu uma dor de cabeça forte, daquelas que pareciam querer rachar sua cabeça ao meio. Antigamente ela teria se desesperado pensando, agora é outra coisa, agora é outra cruz. Mas dessa vez ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e orou: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Se for da tua vontade, tira esta dor de mim. Mas se não for, dá-me forças para suportar, porque eu confio em ti. E então ela continuou trabalhando. Não porque não doía mais, doía, mas porque ela havia aprendido que a dor não era maior que Deus. E enquanto ela colocava os pães no lugar, a dor começou a diminuir, pouco a pouco, até que em menos de uma hora, havia sumido completamente. Não foi um milagre estrondoso como o da cólica, mas foi uma prova de que Deus cuida até das coisas que parecem pequenas. Quando chegou em casa, ela abriu sua Bíblia e leu em Salmos: O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E ela chorou não de tristeza, mas de gratidão. Porque agora ela entendia, Deus não só a havia livrado daquela dor que a atormentava por anos, como também estava ensinando-a a confiar nele em tudo. Na próxima reunião de oração, Ana se levantou para dar testemunho. Não foi algo planejado, não foi algo ensaiado. Ela simplesmente sentiu que precisava falar. E quando abriu a boca, as palavras saíram como um rio. Irmãos, começou: eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus é fiel. Eu já fui uma pessoa que duvidava, que achava que Deus só ouvia os outros, mas não a mim. Que pensava que minha dor era grande demais, que minha fé era pequena demais. Mas Deus me mostrou que não é assim. Ele não olha para o tamanho da nossa fé. Ele olha para o nosso coração. E quando o coração está quebrantado, quando a gente não tem mais forças, é aí que ele age com mais poder. Ela contou como, naqueles momentos de maior fraqueza, Deus havia sido sua força. Como, quando ela não tinha palavras, o Espírito Santo intercedera por ela. Como, quando ela achava que não aguentaria mais um minuto, Deus lhe dera paz. Eu não sei por que Deus permitiu que eu sofresse tanto tempo, continuou, mas eu sei que foi para me ensinar a depender dele. Porque quando a gente depende de Deus, a gente aprende que ele nunca falha. Mesmo quando a gente não vê, ele está trabalhando. Mesmo quando a gente não sente, ele está perto. E então ela olhou para a congregação, para os rostos conhecidos, para os irmãos que tantos anos oraram por ela, mesmo sem saberem exatamente por quê. Eu quero agradecer a cada um de vocês que orou por mim, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E Deus ouviu. Ele ouviu cada uma dessas orações e no seu tempo ele respondeu. Depois daquele testemunho, muitas pessoas se aproximaram de Ana. Alguns para agradecer, outros para pedir oração, outros simplesmente para dizer que tinham passado por coisas semelhantes e que suas palavras haviam tocado seus corações. Uma irmã mais idosa, a Dona Maria, que já havia visto muitos milagres em seus anos de congregação, segurou da mão de Ana e disse: Minha filha, você não sabe o bem que fez hoje. Muitas pessoas aqui estavam com o coração pesado, achando que Deus tinha se esquecido delas. Mas hoje elas viram que não, que Deus não se esquece de ninguém. E Ana entendeu que aquele não era só o seu testemunho. Era um testemunho para a igreja. Para que todos soubessem que não importa quão grande seja a dor, não importa quão longa seja a noite, Deus está ali. E Ele age. Não sempre do jeito que a gente quer, não sempre na hora que a gente pede, mas sempre do jeito certo. Os meses passaram, e Ana continuou a ver a mão de Deus em sua vida. Não que tudo fosse fácil, havia dias de cansaço, dias de prova, dias em que a fé era testada. Mas agora ela sabia que mesmo nos vales, Deus estava com ela. E isso fazia toda a diferença. Uma vez, enquanto ela estava no culto de quarta-feira, ouvindo a pregação sobre a providência divina, ela sentiu uma paz tão grande que parecia que o Espírito Santo estava falando diretamente com ela. Filha, foi eu quem te sustentei. Foi eu quem te corei. Não foi por tua justiça, não foi por teu merecimento, mas por minha graça. E agora eu quero que você viva não mais com medo, mas com gratidão. Porque tudo o que eu fiz por amor. E Ana entendeu. Entendeu que a cura não era só para ela. Era para que ela pudesse glorificar a Deus. Para que ela pudesse dizer aos outros: veja o que o Senhor fez por mim. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também.
Hoje, sempre que Ana encontra alguém passando por uma prova, seja uma dor física, uma angústia no coração ou uma luta que parece não ter fim, ela se aproxima com um sorriso tranquilo e diz: irmão, irmã, eu sei que dói. Eu sei que parece que não vai passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está contigo. Ele não te abandonou. E no tempo dele, ele vai agir. Talvez não do jeito que você espera, mas vai agir. E quando ele agir, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. Porque Ana aprendeu que a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que no meio da dor, Deus está presente. E isso, para ela, é mais do que suficiente. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos os que estão passando por lutas. Que lembre a cada um que na Congregação Cristã no Brasil, não confiamos em métodos humanos, nem em sabedoria deste mundo, mas somente no poder do Senhor Jesus Cristo, que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. A vida de Ana após a cura, um testemunho que transborda. Os dias que se seguiram àquela noite memorável na Congregação Cristã no Brasil foram marcados por uma transformação tão profunda em Ana que até mesmo os pequenos gestos do seu cotidiano passaram a refletir a gratidão que agora habitava em seu coração. Não era apenas a ausência da dor física, embora isso já fosse um milagre incontestável, mas uma paz que transbordava em cada palavra, em cada olhar, em cada ato de serviço na casa do Senhor. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse sobre a pequena cidade onde morava, Ana já estava de joelhos ao lado da cama, com a Bíblia aberta e o coração disposto a ouvir a voz de Deus. Não eram orações apressadas, nem palavras repetidas por obrigação. Eram diálogos íntimos, onde ela derramava sua alma diante do Pai, agradecendo não só pela cura, mas pela lição que havia aprendido na dor. Senhor, o Senhor me ensinou que até nas coisas que não entendemos, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Obrigada por não me deixar sozinha, murmurava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, não mais de dor, mas de uma alegria que só quem experimenta a fidelidade de Deus pode compreender. Seu quarto, antes um lugar onde ela se isolava nos dias de maior sofrimento, agora se tornará um santuário de louvor. Nas paredes, pequenos versículos escritos à mão em papéis coloridos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Salmos 28:7. Cada um deles era um marco, uma lembrança de que Deus havia sido fiel, e continuaria sendo. O impacto na família, um lar transformado. A mudança em Ana não passou despercebida por sua família. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, mas que carregava no coração o peso de ver a filha sofrer mês após mês, agora via seus olhos brilharem de uma maneira que não via há anos. Uma tarde, enquanto preparavam juntos o jantar, um simples arroz com feijão e uma salada como de costume, Dona Maria parou, encostou a colher de pau na panela e olhou profundamente para a filha. Ana, minha filha, eu sempre soube que Deus ia te curar, mas confesso que tinha dias que a fé tremia dentro de mim. Ver você assim, tão cheia de vida, é como se o Senhor tivesse me dado um presente que eu nem merecia. Sua voz embargou, e ela enxugou uma lágrima com o avental. Ana abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de café e temperos que sempre a reconfortava. Mãe, o Senhor não nos dá só o que a gente merece. Ele nos dá o que a gente precisa para aprender a confiar nele. E olha só o que ele fez. Não só me curou, como está usando isso para fortalecer a fé de todo mundo aqui em casa. Ela sorriu, lembrando do irmão mais novo, Pedro, que agora pedia para ir aos cultos com mais frequência, inspirado pelo testemunho da irmã. Até seu pai, seu João, um homem de poucas palavras, mas de uma fé silenciosa e profunda, havia se aproximado mais. Antes, ele cumprimentava a filha com um aceno de cabeça e um "como você está?" formal. Agora, às vezes, sentava-se ao seu lado na varanda depois do jantar e perguntava: "E aí, filha, o que você aprendeu na palavra hoje?" Era pouco, mas para Ana, era um milagre tão grande quanto a própria cura. No trabalho, um testemunho que não podia ser escondido. Ana trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Não era um ambiente onde a fé fosse frequentemente mencionada, mas depois da sua cura, ela sentiu um desejo crescente de compartilhar, não de forma impositiva, mas através do seu exemplo. Uma colega, Juliana, que sentava na mesa ao lado, notou a mudança. Antes, Ana chegava ao trabalho com olheiras, às vezes pedia para sair mais cedo nos dias mais difíceis. Agora chegava com um sorriso, cumprimentava a todos com entusiasmo e quando perguntavam como estava, respondia com um simples, mas contundente: "Deus é bom."
Ele tem sido muito bom comigo. Um dia, durante o almoço na copinha da empresa, Juliana, que sempre fora cética em relação à religião, não resistiu à curiosidade. Ana, o que aconteceu com você? Você tá diferente. Não é só que você tá melhor daqueles problemas, é como se você tivesse uma luz. Ela mordeu o sanduíche, esperando a resposta com um misto de ceticismo e genuína curiosidade. Ana sorriu, colocou o garfo sobre o prato e olhou nos olhos da colega. Juliana, eu sofri muito. Mas no meio desse sofrimento eu aprendi que Deus não nos abandona. Ele ouve, Ele age e Ele faz tudo no tempo certo. Eu orava, a igreja orava por mim, e Deus me curou de uma forma que os médicos não conseguiram explicar. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus. Ela fez uma pausa. E sabe o que é mais incrível? Que Ele não faz isso só por mim. Ele quer fazer por você também. Juliana ficou em silêncio, processando as palavras. Não houve uma conversão imediata, nem um milagre visível. Mas algo havia sido plantado. Nas semanas seguintes, Ana notou que Juliana começava a fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre aquele Deus que respondia a orações. Na congregação, um serviço que nasce da gratidão. Ana não se contentou em apenas receber a bênção. Ela queria retribuir, servir, ser útil no reino de Deus. Começou a chegar mais cedo aos cultos para ajudar a organizar os inários, arrumar as cadeiras, receber os irmãos com um abraço e um sorriso. Não eram tarefas grandiosas, mas feitas com tanto amor que chamavam a atenção. Certa vez, a irmã Regina, uma das diaconisas mais antigas da congregação, a chamou para uma conversa após o culto. Ana, eu tenho observado você. Você tem um dom para acolher as pessoas. Já pensou em se dedicar mais ao serviço do Senhor? Talvez visitando as irmãs que estão doentes, ou ajudando nas classes de crianças. Seu tom era gentil, mas firme, como de alguém que reconhecia um potencial ainda não explorado. Ana sentiu o coração acelerar. Ela amava crianças, e a ideia de poder compartilhar com elas as maravilhas que Deus havia feito em sua vida a enchia de alegria. Irmã Regina, eu queria muito. Só tenho medo de não saber fazer direito. Sua voz tremia levemente não por insegurança, mas pela emoção de ser chamada para algo maior. A diaconisa sorriu, colocando a mão no ombro de Ana. Ninguém sabe de tudo, minha filha. Mas Deus capacita aqueles que Ele chama. E eu vejo que Ele já está te preparando. Ela fez uma pausa. Comece visitando a irmã Clara. Ela está muito abatida depois da cirurgia. Leve a palavra para ela. Leve esperança. E assim, Ana começou uma nova jornada de serviço. Todas as quintas-feiras, depois do trabalho, ela ia até a casa da irmã Clara, levava um bolo caseiro que sua mãe havia feito, lia um capítulo da Bíblia e orava com ela. Não eram visitas longas, mas cheias de significado. Clara, uma mulher de quase 70 anos, com as mãos marcadas pelo tempo e pela luta, começou a se animar. Você me lembra a minha filha, quando ela era jovem, dizia, enquanto Ana lhe servia um chá. Um dia, após algumas semanas de visitas, Clara segurou a mão de Ana com força e disse: Você sabe, minha filha, que eu já tinha perdido a esperança de melhorar, mas você veio com essa fé tão pura, e me fez lembrar que Deus não esquece de ninguém. Agora eu oro todos os dias pedindo forças, e sinto que Ele está me ouvindo. Seus olhos brilhavam. Você é uma bênção na minha vida. Ana saiu da casa de Clara naquele dia com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que doía. Senhor, quem sou eu para que o Senhor use a minha vida assim? Pensava, enquanto caminhava de volta para casa sob o céu estrelado. Os desafios que permanecem, a fé em ação. Não que tudo fosse fácil. Havia dias em que as lembranças da dor voltavam como sombras, e Ana sentia um aperto no peito, como se o medo de que tudo aquilo pudesse retornar a assombrá-la. Mas nessas horas, ela se apegava às promessas de Deus com ainda mais força. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja para a ceia do Senhor, a irmã Marta, uma mulher de fala direta, percebeu que Ana estava quieta, com o rosto pensativo. O que foi, Ana? Você tá bem? Marta parou de varrer e olhou para ela com preocupação. Ana suspirou, passando o pano com mais força sobre o banco de madeira. Às vezes eu fico com medo, irmã Marta. Medo de que a dor volte, medo de que eu não seja forte o suficiente se isso acontecer de novo. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Marta colocou a vassoura de lado e sentou-se ao lado dela. Medo não é falta de fé, Ana. Até os homens de Deus na Bíblia sentiram medo. Davi, Elias, Pedro. Mas sabe o que eles fizeram? Eles levaram esse medo a Deus. E Deus os sustentou. Ela pegou a mão de Ana. Você já passou pelo fogo, minha filha. E saiu mais forte. Se a dor voltar, você vai lembrar que Deus já te livrou uma vez, e Ele pode fazer de novo.
Mas enquanto isso não acontece, não deixe o medo roubar a sua alegria. Ana assentiu, sentindo as palavras da irmã penetrarem em seu coração como bálsamo. É verdade, pensou. Deus já provou que é fiel. Por que duvidar agora? Um novo chamado, o batismo nas águas. Com o passar dos meses, Ana sentiu em seu coração um desejo crescente. Ela queria ser batizada nas águas. Não era uma decisão tomada por impulso, mas uma convicção que havia amadurecido em meio às orações, aos estudos da palavra e ao testemunho vivo que ela havia experimentado. Ela compartilhou esse desejo com o irmão Paulo, um dos presbíteros da congregação, durante uma reunião de oração. Irmão Paulo, eu quero ser batizada. Sinto que é a próxima etapa que Deus está me chamando a dar. Sua voz tremia de emoção. O presbítero sorriu, colocando a mão em seu ombro. Ana, isso é maravilhoso. O batismo é um passo de obediência, um testemunho público de que você pertence a Cristo. Vamos marcar uma data e preparar tudo. Ele fez uma pausa. Mas antes, eu quero que você escreva o seu testemunho. Não só para você ler no dia, mas para que outros possam ser encorajados. Ana passou noites escrevendo e reescrevendo seu testemunho. Não queria que fosse apenas um relato de sua cura, mas um convite para que outros confiassem em Deus, mesmo nas lutas. Se o Senhor fez isso por mim, que sou tão pequena, imagine o que Ele pode fazer por vocês, escrevia, enquanto as lágrimas molhavam o papel. O dia do batismo chegou. A congregação estava cheia, o coro cantava hinos de adoração, e o ar estava carregado de uma expectativa santa. Quando foi a vez de Ana, ela subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas o coração firme. Olhou para a multidão, rostos conhecidos, irmãos que haviam orado por ela, crianças que ela agora ajudava a ensinar, e começou a ler. Há alguns meses eu vivia aprisionada pela dor. Cada mês era uma batalha, cada cólica uma lembrança de que meu corpo não estava bem. Mas Deus, na sua misericórdia, não só me curou, como me ensinou que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco em meio a eles. Hoje eu estou aqui para dizer que quero viver inteiramente para Cristo. Quero que a minha vida seja um testemunho de que Ele é fiel, que Ele ouve, que Ele age. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Quando ela desceu as escadas da piscina batismal, imersa nas águas que simbolizavam sua morte para o mundo e seu nascimento para uma nova vida em Cristo, a congregação irrompeu em cânticos de alegria. Sua mãe chorava, seu pai, com os olhos úmidos, assentia em aprovação, e suas amigas a abraçavam, compartilhando da mesma fé que agora as unia ainda mais. O futuro, uma vida dedicada ao Senhor. Hoje, Ana não é mais conhecida apenas como a moça que foi curada da cólica menstrual. Ela é a irmã que visita os doentes, que ensina as crianças nas classes dominicais, que ora com as jovens que chegam à igreja com o coração quebrantado. Seu testemunho se multiplicou, e Deus continuou agindo através dela de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Certa vez, uma jovem chamada Lúcia, que sofria de enxaquecas crônicas, procurou Ana após um culto. Irmã Ana, eu ouvi seu testemunho. Eu também tenho dor, uma dor que parece que nunca vai passar. Você acha que Deus pode me curar como curou você? Seu rosto estava marcado pela exaustão de anos de sofrimento. Ana abraçou Lúcia, lembrando-se de como ela mesma já esteve naquele lugar. Eu não sei se Deus vai curar você da mesma forma, irmã, mas eu sei que Ele te ama, que Ele vê a sua dor, e que Ele tem um propósito nisso tudo. Vamos orar juntas? Vamos pedir a Ele que te dê forças, que te mostre o seu caminho. E ali mesmo, entre os bancos da igreja, as duas se ajoelharam. E Ana intercedeu por Lúcia com a mesma fé que um dia havia sido intercedida por ela. Conclusão: uma história que continua. A história de Ana não terminou com sua cura. Na verdade, foi apenas o início de uma jornada de fé, serviço e amor que continua a se desenrolar a cada dia. Ela aprendeu que os milagres de Deus não são apenas para nos livrar das aflições, mas para nos preparar para abençoar outros. Que a dor, quando entregue nas mãos do Pai, pode se tornar um instrumento de graça. E assim, toda vez que alguém na congregação passa por uma prova, seja uma dor física, uma angústia no coração ou uma luta que parece não ter fim, Ana se aproxima com aquele mesmo sorriso tranquilo, mas agora com uma convicção ainda maior. Irmão, irmã, eu sei que dói. Eu sei que parece que não vai passar. Mas deixe-me contar o que Deus fez na minha vida, e deixe-me mostrar como Ele pode fazer na sua também. Porque Ana descobriu que a fé não é um destino, mas uma caminhada. E nessa caminhada, cada passo dado com Deus é um milagre em si. Que este testemunho, não apenas de uma cura, mas de uma vida transformada, sirva de encorajamento para todos os que estão passando por vales escuros.
Que lembre a cada um que na Congregação Cristã no Brasil, não confiamos em métodos humanos nem em sabedoria deste mundo, mas somente no poder do Senhor Jesus Cristo, que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.